nossa discussão com a lei de Ohm e suas aplicações agora toma um rumo um tanto diferente por um determinado tempo, ou seja, um aspecto diferente. Aqui eu mostro a você um pequeno painel magnético onde eu posso colocar as peças representando os diversos componentes de um circuito simples, um circuito básico, onde a gente pode mostrar a lei de Ohm de uma maneira fictícia, mas um tanto discreta e interessante de se observar. Aqui você vê uma bateria que você já conhece. Ela possui os dois sinais, ó, o positivo, o negativo. Eu posso colocar essa bateria aqui, ou posso colocar aqui, que representa de qualquer maneira a ligação igual, porque eu tenho aqui, olha, observe, eu posso colocá-la aqui. O que eu vou ter? Um circuito. Observe, essa parte está aberta, esta também, aqui também, seguindo, eu tenho um circuito série aqui, só que é um circuito série aberto, porque ele está aberto em várias partes ou em vários pontos, como se pode observar. Se eu conecto esta bateria, por exemplo, observe um jump, ó, aqui eu tenho um jump, ó, chamado jump 3. O que é um jump? Jump é uma ligação, é um curto-circuito com um fio, pode ser, onde a gente curta-circuita duas partes de um circuito qualquer e fazemos assim a ligação entre um ponto e o outro. Se eu colocar aqui, por exemplo, uma lâmpada, eu posso colocar uma lâmpada aqui. Observe o que vai acontecer. Essa lâmpada vai acender? Não vai acender, porque o circuito ainda continua aberto. Observe, está aberto 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Portanto, a corrente não vai circular. Se eu colocar outra lâmpada aqui, também ligada em série com esta, ligada em série com o jump, e mais a bateria aqui, continua aberto o circuito, não haverá corrente. Se eu colocar, vamos dizer, aqui, neste ponto, observe, uma chave, olha, a chave está aberta, o circuito também não vai funcionar, ainda não funciona. Se eu colocar aqui um resistor, observe, chamado R11, se eu colocar aqui um outro resistor chamado R8, observe, o circuito continua aberto nesses dois pontos, não haverá corrente circulando pelo circuito. Então eu coloco mais um resistor, a corrente ainda continua não circulando, porque o circuito continua aberto. Eu posso colocar um outro jump aqui, observe, jump 2, eu posso fechar aqui o circuito. Pronto, eu fechei o circuito, eu tenho aí um circuito fechado. Está fechado ou não? Ainda não está fechado, porque eu tenho esta chave aberta. Eu tiro esta chave aberta e vou colocar uma chave fechada. Pronto. Coloquei uma chave fechada. Observe, a chave está fechada. Pronto. Já vai circular corrente. Como é que a corrente vai circular? Como aprendemos até aqui, a corrente real é aquela feita de elétrons, é aquela composta por elétrons, e o elétron, sendo negativo, ele vai sair sempre de onde existir um potencial negativo. Ele vai sair do polo negativo da bateria e vai circular pelo circuito, se estiver fechado, até chegar
no polo positivo da bateria, que é o polo que atrai os elétrons, porque o polo é positivo. Cargas opostas se atraem, cargas iguais se repelem. Muito bem, nós temos em eletrônica e eletricidade, geralmente, dois modos de falar da corrente. Em muitos cursos, principalmente cursos de engenharia, às vezes curso técnico também, se fala em corrente convencional. O que é uma corrente elétrica convencional? É aquela que circula do polo positivo para o negativo. E o que é a corrente real, que é essa que nós falamos aqui em nosso curso, e você está aprendendo o que é essa corrente real. Corrente real é a corrente de elétrons. Na verdade, não existe corrente convencional. A corrente convencional é apenas utilizada porque muitas vezes é importante, é interessante se calcular certas formas de circuito, se calcular analisando o circuito. Também os cientistas criaram essa corrente convencional para sua conveniência. Portanto, muitas vezes se usa a corrente convencional para fazer cálculos, para fazer certas análises, mas ela é apenas, vamos dizer, fictícia, porque a corrente real é realmente a corrente de elétrons. Sendo assim, a corrente de elétrons é aquela que sai sempre do polo negativo da bateria e percorre o circuito e vai retornar para o polo positivo da bateria. Então aqui você tem um circuito fechado, este é um circuito série, como podemos observar, porque colocamos todos os componentes, todos os elementos do circuito colocados, ligados em série. Você pode observar desse modo. Neste painel magnético, como eu mostro aqui, eu posso colocar vários componentes no circuito e explicar a operação do circuito. Por exemplo, se eu colocar, observe esta seta aqui,